Dias de inverno e noites de inverno. A neve começou a cair e com ela veio o frio intenso. Toda manhã, Pá pegava a arma e suas armadilhas. Então passava o dia na grande floresta, armando as menores para pegar os ratos almiscarados e martas perto dos córregos, e as médias para pegar lobos na mata fechada. As grandes, ele armava torcendo para pegar um urso gordo, antes que todos se retirassem para suas tocas para hibernar. Uma manhã, ele voltou, pegou os cavalos e o trenó e voltou a sair depressa. Pegaram um urso. Laura e Mary deram pulos no lugar e bateram palmas de tanta alegria. Mary gritou: "Quero a coxa, quero a coxa!" Mary não tinha ideia de qual era o tamanho de uma coxa de urso. Quando Pá voltou, trazia um urso e um porco. Ele estava andando pela floresta, com uma armadilha grande nas mãos e uma arma nas costas, quando deparou com um pinheiro grande, coberto de neve, atrás do qual havia um urso. O urso tinha acabado de matar um porco e o estava pegando para comer. Pá disse que o viu apoiado nas patas de trás, segurando o porco nas patas da frente, como se fossem mãos. Pá atirara no urso. Ele não tinha como saber de onde o porco vinha ou de quem era. Por isso trouxe o bacon para casa, disse ele. Assim, eles teriam carne fresca por muito tempo. Os dias e as noites eram tão frios que a carne de porco guardada em uma caixa e a de urso, penduradas no pequeno galpão dos fundos, congelaram por completo e assim ficaram. Quando Má queria carne fresca para o jantar, Pá pegava o machado e cortava um pedaço do urso ou porco congelado. As linguiças, o porco salgado, o presunto e o veado defumado, Má podia pegar ela mesma, no galpão ou no sótão. A neve continuou caindo, até se acumular e cobrir a casa. Pela manhã, as vidraças estavam sempre cobertas de gelo, formando lindas imagens de árvores, flores e fadas. Má dizia que era o Pai Inverno que vinha no meio da noite e fazia os desenhos de gelo, enquanto todos dormiam. Laura pensava nele como um homenzinho bem branco, usando um chapéu branco, pontudo e cintilante, botas brancas macias até os joelhos, feitas de couro de veado, casaco branco e luvas brancas e que, em vez de uma arma nas costas, carregava ferramentas afiadas nas mãos, com as quais se esculpia os desenhos no gelo. Laura e Mary podiam pegar o dedal emprestado de Má para fazer padrões circulares no gelo acumulado no vidro, mas elas nunca estragavam os desenhos que o Pai Inverno tinha feito à noite. Quando aproximava a boca da vidraça e sopravam, o gelo branco derretia, de modo que gotas desciam rolando. Lá fora, as meninas viam os montes de neve acumulada e as árvores nuas e escuras, que projetavam sombras azuladas sobre a neve branca no chão. Laura e Mary ajudavam Má com o trabalho. Sempre havia louça a secar. Mary limpava mais, porque era maior, mas Laura limpava sua xícara e seu prato com todo o cuidado. Quando a louça estava toda seca e guardada, a cama era arrumada. Elas se punham cada uma de um lado e esticavam os lençóis, prendendo bem na parte inferior e nas laterais. Afofavam os travesseiros e os colocavam no lugar. Então Má empurrava a cama delas para baixo da cama alta, onde era seu lugar. Em seguida, a jornada de trabalho de Má começava. Cada dia era dia de fazer uma coisa. Ela costumava dizer: segunda é dia de lar, terça é dia de passar, quarta é dia de costurar, quinta é dia de fazer manteiga, sexta é dia de limpar, sábado é dia de cozinhar e domingo é dia de descansar. Os dias preferidos de Laura eram o de fazer manteiga e o de cozinhar. No inverno, a nata batida não fica tão amarela quanto no verão.
de modo que a manteiga ficava mais esbranquiçada e não tão bonita. Ma gostava que tudo que fosse para a mesa estivesse bonito, de modo que coloria a manteiga no inverno. Depois de colocar a nata na batedeira alta e deixá-la próxima do fogão para aquecer, ela lavava e raspava uma cenoura grande. Depois, ralava no fundo da velha panela em que Pá havia feito furos com um prego. Ma esfregava a cenoura contra os buraquinhos ásperos até que toda ela passasse para o outro lado. Quando erguia a panela, tinha se juntado embaixo um montinho suculento de cenoura ralada. Ma punha a cenoura em uma panelinha com leite e levava ao fogo até esquentar. Depois, passava tudo por um saco de pano, espremendo o leite amarelo forte na batedeira, para que colorisse a nata. Assim a manteiga ficaria amarela. Laura e Mary podiam comer a cenoura ralada depois que todo o leite tivesse sido espremido. Mary achava que devia ficar com a maior porção, porque era maior, enquanto Laura dizia que a maior porção devia ficar com ela, justamente porque era menor. Mas sempre as fazia dividir igualmente. Era muito gostoso. Quando a nata estava pronta, Ma enchia a batedeira alta de madeira e a tampava. A tampa tinha um orifício no meio pelo qual Ma subia e descia um batedor repetidamente. Ela fazia aquilo por um longo tempo. Às vezes, Mary batia um pouco enquanto Ma descansava, mas o batedor era pesado demais para Laura. A princípio, a nata batida ficava grossa e lisa através do orifício. Depois de bastante tempo, começava a ficar grumosa. Então, Ma passava a mexer mais devagar e o batedor começava a sair com pequenos grumos de manteiga amarelada. Quando Ma tirava a tampa da batedeira, havia uma bola de manteiga dourada no meio, envolta em leitelho. Ela tirava a manteiga com uma espátula de madeira e transferia para uma tigela de madeira. Então a lavava várias vezes com água fria, sempre tirando e mexendo com a espátula, até que a água saísse limpa. Em seguida, salgava a manteiga. Então vinha a melhor parte do dia, quando Ma moldava a manteiga. No fundo do molde tinha o desenho de um morango com 2 folhinhas. Com a espátula de madeira, Ma apertava bem a manteiga até que o molde estivesse cheio. Então, ela a virava para um prato e empurrava o fundo móvel. O que saía era um tablete firme de manteiga dourada, com o desenho do morango com 2 folhinhas em cima. Laura e Mary ficavam só vendo, sem fôlego, uma de cada lado de Ma, enquanto os tabletinhos dourados com morango no topo eram virados no prato, saídos do molde. Em seguida, Ma dava a cada uma delas um pouco do leitelho fresco. Aos sábados, quando Ma fazia pão, cada uma das meninas recebia um tanto de massa para fazer um filãozinho. Às vezes, elas também conseguiam massa de biscoito para fazer bolachinhas, e uma vez Laura chegara a fazer uma torta com uma forminha. Às vezes, quando o trabalho do dia estava concluído, Ma fazia bonecas de papel para as meninas. Era um papel branco e rígido, que ela cortava em forma de bonecos e em que depois desenhava rostinhos com lápis. Então, Laura e Mary vestiam suas bonecas usando pedacinhos de papel colorido que Ma usava para os moldes de vestidos e chapéus e restos de fita e renda. Mas o melhor momento do dia era quando Pá chegava. Ele vinha de sua perambulação pela floresta nevada, com gelo nas pontas do bigode. Enquanto pendurava a arma acima da porta, tirava o chapéu de pele, o casaco e as luvas e dizia: "Onde está minha canequinha de cidra doce pela metade?" Era de Laura que ele falava porque ela era pequenininha. Laura e Mary corriam para ficar no colo de Pá,
enquanto ele se aquecia perto do fogo. Depois ele voltava a vestir as luvas, o casaco e o chapéu e saía para fazer suas tarefas, voltando com bastante lenha para o fogo. Às vezes, quando Pá passava rapidamente pelas armadilhas espalhadas, porque todas se encontravam vazias, ou quando ele conseguia carne mais cedo que de costume, ele voltava antes para casa. Então tinha tempo para brincar com Laura e Mary. Uma brincadeira que todos adoravam era o do cachorro louco. Pá passava os dedos pelo cabelo castanho e grosso, deixava-o todo espetado. Então ficava de quatro, rosnava e perseguia Laura e Mary por toda a sala, tentando encurralá-las de modo que não conseguissem escapar. Elas eram rápidas, esquivando-se e correndo. Mais uma vez, ele encurralou as duas contra a caixa de madeira atrás do fogão. Elas não tinham como passar por Pá e ficaram sem escapatória. Então ele rosnou tão alto, com o cabelo tão arrepiado e os olhos tão ameaçadores, que a brincadeira pareceu real. Mary ficou com tanto medo que congelou no lugar. Pá se aproximou e Laura gritou. Com um belo salto, ela passou por baixo da caixa, arrastando Mary consigo. De repente, não havia mais cachorro louco. Era só Pá, de pé ali, com os olhos azuis brilhando, voltados para Laura. Veja só, ele disse a ela. Você é apenas uma canequinha de cidra doce pela metade, mas, minha nossa, é tão forte quanto o pônei. Você não deveria assustar as meninas assim, Charles, Ma disse. Veja como os olhos dela estão arregalados. Pá viu aquilo, depois pegou a rabeca e começou a tocar e cantar. Vestido com sua calça listrada, o jovem Yankee foi à cidade andando. Mas ele jurou que não viu nada, com todas as casas atrapalhando. Laura e Mary se esqueceram completamente do cachorro louco. As armas lá eram desproporcionais, quase do tamanho de uma tora. Eram necessários 2 animais, só para apontá-las toda hora. Sempre que alguém disparava, fazia o maior barulhão. A pólvora que se empregava explodiria toda a nação. Pá acompanhava o ritmo com o pé. Laura batia as mãos ao som da cantoria dele. Por isso eu canto ao jovem Yankee que. Por isso eu canto ao jovem Yankee. Por isso eu canto ao jovem Yankee que. Por isso eu canto ao jovem Yankee. Isolada, em meio à vida selvagem da grande floresta, a neve e o frio, a casinha de tora se mantinha quente e aconchegante. Pá, Ma, Mary, Laura e Carrie, a bebê, levavam uma vida confortável e feliz ali, principalmente à noite. Enquanto o fogo brilhava na lareira de ferro, com o frio, a escuridão e as feras trancados lá fora, Jack, o bulldog malhado, e Susan Preta, a gata, estiravam-se diante da lareira acesa. Ma se sentava na cadeira de balanço e ficava costurando a luz da lamparina à mesa, que brilhava forte. Havia sal no fundo da base de vidro para impedir que o querosene explodisse, e pedacinhos de flanela vermelha que deixavam tudo mais bonito, bem bonito mesmo. Laura adorava ficar olhando para a lamparina, cuja chaminé de vidro transparente brilhava, a chama amarela queimando constantemente, e a base onde ficava o querosene colorida de vermelho pelos pedacinhos de flanela. Também adorava ficar olhando para a lareira, onde o fogo bruxuleava e se alterava o tempo todo, queimando em amarelo, vermelho e às vezes verde logo acima da lenha,
pairando azul sobre as brasas douradas e rubis. Então Pá contava histórias. Quando Laura e Mary imploravam que o fizesse, ele pegava as duas no colo e fazia cócegas em seus rostinhos com o bigodão, até que as duas rissem alto, aos olhos azuis de Pá alegres. Uma noite, ele olhou para Susan Preta, que se esticava diante da lareira, abrindo e fechando as garras, e então disse: "Vocês sabiam que uma pantera é um gato? Um gato grande e selvagem?" "Não", Laura disse. "Mas é", garantiu Pá. "Imaginem se Susan Preta fosse maior que Jack, mais feroz que ele ao rosnar. Ela seria igual a uma pantera." Ele ajeitou as filhas sobre as pernas e disse: "Vou contar a vocês a história do vovô e da pantera." "Do seu vovô?" Laura perguntou. "Não, do avô de vocês, o meu pai." "Ah", Laura disse, aconchegando-se no braço de Pá. Ela conhecia o avô. Ele morava bem longe, em uma casa grande de toras na grande floresta. Pá começou. A história do vovô e da pantera. Seu avô foi à cidade um dia e se atrasou. Já estava escuro quando ele voltava a cavalo pela grande floresta, tão escuro que ele mal via a estrada. E, quando ouviu o grito de uma pantera, ficou morrendo de medo, porque não tinha arma consigo. "Como uma pantera grita?" Laura perguntou. "Como uma mulher", Pá disse. "Assim." Então ele gritou, o que fez Laura e Mary estremecer de medo. Mas se levantou da cadeira de balanço na hora. "Charles, por favor." Mas Laura e Mary adoraram o susto. Pá prosseguiu. O cavalo do vovô correu porque também estava com medo, mas não conseguia deixar a pantera para trás. Ela o seguia no escuro. Estava com fome e era tão rápida quanto o cavalo. Ela gritou de novo, primeiro de um lado da estrada, depois do outro, sempre logo atrás deles. Vovô ficou na beiradinha da sela e incentivou o cavalo a ir mais depressa. O cavalo correu o mais rápido possível e ainda assim a pantera o seguia de perto. Então vovô ouviu a fera de relance, pulando de árvore em árvore, quase acima da cabeça deles. Era uma pantera preta enorme que saltava no ar como Susan Preta ataca um rato. Só que era muito, muito maior que Susan Preta. Tão grande que, se pulasse no vovô, talvez o matasse com suas garras e dentes enormes e afiados. O cavalo tentava fugir dela, igualzinho a um rato fugindo de um gato. A pantera parou de gritar. Vovô não viu mais sinal dela, mas sabia que estava vindo, que pulava atrás dele na floresta escura. O cavalo continuou correndo com toda a força. Finalmente chegaram à casa do vovô. Ele viu a pantera se preparando para saltar. Então pulou do cavalo, abriu a porta, entrou e a bateu com tudo atrás de si. A pantera aterrissou sobre a sela do cavalo, bem onde o vovô estivera. O cavalo relinchou e fugiu. Correu para a grande floresta com a pantera em suas costas, agarrando-o com suas garras. Vovô pegou a arma da parede, foi até a janela e matou a pantera com um único tiro. Ele disse que nunca mais entrou na grande floresta sem sua arma. Quando Pá finalizou a história, Laura e Mary tremiam, ainda mais aconchegadas nele. Estavam a salvo em seu colo, envolvidas por seus braços fortes. Gostavam de ficar ali, diante do fogo quentinho, com Susan Preta ronronando perto da lareira e o bom e velho Jack deitado ao lado dela. Quando um lobo uivou, a cabeça de Jack se levantou e seus pelos das costas se eriçaram.
Mas Laura e Mary não tiveram medo do ruído solitário na solidão e no frio da grande floresta. Estavam confortáveis em casa, em sua casinha feita de toras, envolta em neve, ouvindo os lamentos do vento que não conseguiam entrar.